Boa noite. Aí está o bilhetinho do GEA, Grupo Espírita Irmãos Astecas, desta quinta-feira. Não somos responsáveis só pelo mal que fazemos. Também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Allan Kardec. Lembrando, peça o seu na turma do GEA e receba inbox. Até a próxima quinta-feira, dia 14 de agosto. Muito boa noite a todos. Diminui um pouco o volume. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa onde nós falamos das coisas de Deus e de Jesus. Em primeiro lugar, a nossa gratidão aos mentores da casa, que nos permitem, que nos ajudam e nos amparam para estarmos aqui e podermos desenvolver esse trabalho. É com imensa satisfação que estamos aqui mais uma vez, e graças ao trabalho que eles nos permitem. Vamos aos recadinhos da noite. O primeiro deles, como sempre, relacionado ao Evangelho no Lar. A gente faz uma campanha para que se faça o Evangelho dentro de casa. Como é que faz? Simples de tudo. Escolhe um dia da semana, um horário, naquele dia, naquele horário, bota todo mundo em volta da mesa, copo com água, uma literatura espírita, faz uma oração, lê um trechinho da literatura, pode ser aleatoriamente, folheia assim, que cair, caiu. Ou pode ser metódico, seguindo o livro direitinho. E aí faz um comentário, troca uma ideia, sem discussão, apenas uma troca de ideias. E, ao final, faz uma oração, toma aquela aguinha, 20 minutos no máximo. Não precisa mais do que isso. Com 20 minutos está tudo resolvido. O plano espiritual vai providenciar as energias, o equilíbrio, o amparo que se faz necessário. E a energia é tamanha que até os vizinhos se beneficiam com isso. O nosso segundo recadinho se refere à nossa campanha. Nós apoiamos a Associação Assistencial Cantinho da Meimei, lá do Riacho Grande. Eles têm lá 20 crianças em vulnerabilidade social, e amparam, e as crianças têm tudo, 24 horas por dia, tudo que precisa, alimentação, estudo, complemento educacional, tem de tudo. E podem aproveitar ao máximo. Nós recolhemos alimentos não perecíveis, né? Pet de óleo, arroz, feijão, açúcar, leite. Se quiser trazer fralda também, porque tem crianças pequenas que usam ainda. E o nosso brechó também nos ajuda, separando sempre um pouquinho de roupa para a gente levar para lá. Eu tenho que falar dos nossos cursos, toda terça-feira, às 20 horas, das 20 às 21, online, nós temos o Manual do Amor Fraterno. Nós estamos estudando 2 livros, O Céu e o Inferno e Missionários da Luz. Um complementa o outro. Um traz a filosofia e o outro traz a prática que André Luiz nos mostra. Toda terça-feira, quem quiser participar, é só levantar a mão e falar, olha, eu quero, bom, manda o link aqui para mim. A gente manda e começa a participar. De 15 em 15 dias, nós também temos, aos domingos, das 10 ao meio-dia, o nosso encontro da mocidade. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e a próxima reunião agora, dia 17 de agosto. Da mesma forma, online, quem quiser participar, manifesta a vontade e a gente manda o link. E agora, no mês de agosto, nós vamos ter também o GEACast. No dia 20,
no feriado comemorando o aniversário de São Bernardo, nós vamos trazer o Fábio Rossi, que vai nos falar um pouquinho sobre preconceito e evolução. Vai ser entrevistado, e o Fábio é sensacional, né? E vai ser muito bom. Estaremos aqui a partir das 18h30, começa, tá bom? Eu tenho que falar da livraria do GEA, a livraria e biblioteca. Nós temos mais de 1000 títulos aí que podem ser... Desligou? Que podem ser ou emprestados ou comprados, quem quiser, é só manifestar. O pessoal manda o link com o WhatsApp e lá tem todas as relações, tem tudo que é necessário. Me pediram para fazer, como leitura da semana, um dos livros de André Luiz. É o 6º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. É Libertação. E vai falar do encontro de Gregório com, como é que chama? Com Margarida. É um livro extremamente interessante, onde André Luiz, através de Chico Xavier, nos passa como essa história envolvendo maldades e benesses, e que, no fim, a misericórdia divina vai sempre prevalecer. O valor é R$ 48,90, está à disposição na nossa livraria. Aliás, temos toda a coleção do André Luiz aqui à disposição por esse preço. Cada um, né? Não são todos, tá? Eu tenho que divulgar também o nosso querido brechó, que está todo moderninho, trabalhando de quarta-feira virtualmente. Quem quiser, a Cris vai até colocar o QR Code aí na tela, é só apontar o celular, já vai direto para o WhatsApp, e ali vai ter acesso às promoções, vai ter acesso a tudo que o brechó, que as meninas separam para a gente. É muito legal, é muito bom. E de quinta-feira, à tarde, das 14 às 16, o brechó está aqui presencialmente. Quem quiser vir, conhece, se não conhece, vem conhecer, que é uma terapia. Naquele roupa, acessório, calçado, tem de tudo. E ficar ali procurando, escolhendo, é uma beleza, não é? A Beth é fanzoca do brechó. Muito. Chega de falar, chega de recadinho. O último recado é que o brechó ajuda a pagar aluguel, né, gente? Que ninguém vive sem pagar o almoço, né? Do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, aqueles que dizem: Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Nós temos na 6ª parte de 8 pedacinhos que nós dividimos esse capítulo. E ele diz assim: em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá: eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Um tanto duro, mas Jesus aqui se refere àquelas pessoas que falam e fazem
em seu nome, mas da boca para fora. No coração, no íntimo, as coisas não mudam. E Jesus sempre pregou que a cada um segundo suas obras, e cada um tem que ser conhecido por suas obras. E a obra é sempre em prol do próximo. Do nosso livrinho Abrindo Portas Interiores, diz assim, é um chamamento esse aqui, sensacional. É contribuindo com suas habilidades e talentos para o bem do todo que o quebra-cabeça da vida será montado, formando um todo perfeito. Quais são os seus talentos específicos? Pare de ocultá-los e compartilhe-os, porque eles são todos necessários. Você pode achar que tem muitas qualidades, ou pode... Nossa, me perdi aqui, peraí. Ou pode achar que tem pouco ou nada para dar. Não é bem assim. Você tem um dom único e específico que ninguém mais pode dar. E esse único dom é necessário. Cabe a você descobri-lo e entregá-lo. É preciso todo tipo de atributos para formar o todo. Cada minúscula mola, rodinha ou engrenagem é necessária para fazer o relógio funcionar. Cada órgão do corpo, cada ínfima célula e cada átomo, todos são necessários para formar um corpo perfeito. Quando você conseguir se ver como parte do todo, você não vai mais querer reter aquilo que tem para dar. Mais uma vez, uma conclamação, né? O livro está dizendo assim, bota os seus talentos para fora. Deus criou os espíritos à sua imagem e semelhança e concedeu-lhes a inteligência e os talentos. Para quê? Para trabalhar em prol de todo, em prol da humanidade, em prol de todo mundo. Coloque isso para fora. Não fique guardando, não leve dentro da gaveta, né, para o túmulo. Ué, mas caixão não tem gaveta, né? Então, bota para fora, passa para frente. Permita que todo mundo conheça e saiba aquilo que você conhece. Não guarde para si. Isso é muito importante. Muito bem, vamos lá. Quem é que vai fazer? A Cissa. Hoje é a nossa querida Cissa que vai conduzir o passe magnético. Bem-vinda. Boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos vocês, aos que nos assistem pela internet, por todos os canais. E vamos pedir agora que estejam tranquilos, serenos, que se desliguem da semana, do dia que se passou. Vamos fazer a respiração profunda. Vamos mentalizar algum lugar na natureza, aonde se sinta bem. Pedimos a Ti, Pai Todo-Poderoso, aos nossos irmãos do plano maior, aos mentores e protetores desta casa bendita, que possam iluminar neste momento, com a ajuda dos nossos irmãos da casa, os nossos tarefeiros. Vamos mentalizar
uma cor que te traga paz e tranquilidade. E pedir a toda a equipe espiritual que realizem a limpeza do nosso corpo físico, mental e espiritual. Que troquem as energias, retirando todos os miasmas, as energias negativas do nosso corpo, da nossa casa, e que nos traga muita positividade, paz, tranquilidade e amor. E muita fé por dias melhores. Agradecemos a Ti, meu Pai Todo-Poderoso, a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo e crescendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E aos nossos irmãozinhos que estão em casa e porventura tenham esquecido da sua aguinha, dá uma corridinha lá para pegar, porque ela vai ser imantada durante o nosso trabalho. Nós vamos receber hoje Beth. Beth, não vou falar seu sobrenome, eu me recuso. E ela vai falar sobre lutas abençoadas. Não, é muito bom. Boa noite, pessoal. Uma alegria imensa estar aqui. Então, lutas abençoadas, né? O que é a gente? O que é essa luta? Essa luta é a gente vencer os desafios que acontecem todos os dias da nossa vida, maiores, menores, mas elas são abençoadas. O que vocês acham? Aí, com certeza, né? E o que a gente pode fazer para lidar melhor com esses desafios, para viver de uma forma melhor, mais leve, mais produtiva, evoluindo conscientemente? Então, a gente vai pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos, o item 10, o homem no mundo. Porque a gente está aqui no nosso dia a dia, nesse mundo. Quem é que não passa por problemas, né? Então, é um espírito protetor e ele fala para a gente ser feliz, ser caridoso e saber conviver com os diferentes. Então, ele dá essas 3 orientações para a gente viver de uma forma melhor, mais leve, saber lidar melhor com essas lutas. Então, ser feliz. Aí ele fala, para a gente ser feliz, a gente tem o recurso da oração, da proteção, da espiritualidade, mas também é importante que a gente saiba viver conforme as leis da sociedade. Olha que interessante ele escreve, viver como os homens e as mulheres do nosso tempo. Como devem viver os homens e as mulheres do nosso tempo. As coisas vão mudando de geração em geração. E assim, o nosso tempo, o que ele tem de melhor para a gente aproveitar? E aí ele segue escrevendo, sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possam santificar. Ou seja, ele está dizendo para a gente se divertir, para a gente buscar o bem-estar, mas dentro das leis de Deus.
cantar, dançar, ir para a festa, fazer a reunião de amigos, mas tudo dentro das leis de Deus. Ele fala para a gente ser alegre, mas importante observar uma consciência tranquila. A pessoa virtuosa não precisa ter aquela aparência severa, séria, não precisa repelir os prazeres da sua condição humana. Nós merecemos esses prazeres saudáveis que a vida nos oferece, mas o comportamento deve ser santificado pela lembrança de Deus. Então, ele fala para a gente viver como a nossa sociedade anda atualmente, mas com a consciência tranquila. A segunda orientação dele é sermos caridosos, para que a nossa vida se transforme numa vida melhor. Então, ser caridoso porque a perfeição, a gente está em busca da perfeição, está na prática da caridade. Enquanto que a pessoa que vive isolada, ela não tem oportunidade de ser caridosa. Ela se enfurna lá no seu apartamento, esquece do social, esquece da vizinhança. Ela está perdendo uma possibilidade imensa de conviver, aprender, evoluir. Saber conviver com os diferentes. Ele fala, esse espírito, para a gente não melindrar ninguém. É saber viver com os diferentes. E isso também é caridade. O que significa não melindrar ninguém? Ser tolerante, não ser preconceituoso, não ser maledicente. Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 114, o título é Fraternalmente Amigos. Escreve Emmanuel: finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Olha que palavra bonita, entranhavelmente, do fundo do coração. Sermos misericordiosos e compassivos. Isso quem escreve é Pedro, na carta que ele escreveu, 1 Pedro 3,8. Cada um de nós está num estágio de evolução diferente. Alguns estão mais amadurecidos, eles têm mais conhecimentos, percebem melhor a realidade à sua volta. São pessoas mais amadurecidas, têm uma percepção maior de mundo, né? Enxergam problemas que os outros ainda não percebem. Já pensaram nisso? Aqui foi lido que a gente não pode ser omisso. Então, os mais amadurecidos percebem problemas que aqueles que vêm na retaguarda não percebem. E aí, o que vão fazer com essa percepção? Vão ficar de braços cruzados? Deixar que o mal se espalhe ainda mais? E aí ele explica também que aqueles que estão mais à frente na evolução é porque sofreram mais ao longo das muitas vidas, aprenderam mais, outros ainda estão na retaguarda, mas cada um de nós aqui, na nossa vida, na nossa convivência, cada um de nós está num diferente estágio evolutivo. E às vezes a gente cobra do outro algo que ele ainda não está pronto para dar. Isso é ser compassivo, é ser tolerante. E aqueles que estão à frente na evolução podem estender os braços, ajudar, compreender, auxiliar. E escreve Emmanuel, fraternalmente, como irmãos. Frater significa irmão em latim. Aí Emmanuel continua, nós não devemos ser censores de ninguém, né? Ficar criticando, ficar cobrando, ficar caluniando, mas também não podemos ser escravos uns dos outros. A gente não pode deixar que os outros nos manipulem, nos oprimam, nos subjuguem. Cada pessoa tem uma vivência diferente, maior ou menor. Olha esse ponto que importante que Emmanuel nos faz refletir. Cada pessoa
tem nessa vida maiores ou menores oportunidades de sucesso. Esse nasceu numa família que tem uma boa condição social, que pode lhe dar uma boa educação. Esse nasceu com saúde. Cada um tem oportunidade de aproveitar, né, essas chances para o sucesso de acordo com a capacidade de cada um e de acordo com o meio em que ela vive. Então, tudo isso para a gente pensar. Às vezes, as nossas condições são muito melhores do que daquelas outras pessoas. E a gente fica julgando, ou às vezes até cobrando, o que elas ainda não conseguem dar. E Emmanuel escreve: se a vida nos deu melhores condições, o que estamos fazendo com a vida, com que a vida nos deu? Tem aquele que tem um talento, né? Também foi lido, né? Um talento para cozinhar, outro tem um talento para ensinar, outro tem um talento para cuidar de crianças, aí, que nem nessa creche, né? Tem bebezinhos de fralda. Mas que delícia chegar lá, pegar um bebezinho no colo, né? Ficar acarinhando. Então, cada um tem um talento. E aí Emmanuel fala: isso é ser fraternalmente unido, aceitar os diferentes, com as crenças que eles têm, com os costumes que eles têm, respeitando a alteridade. Essa palavra é tão bonita. Alteridade é o outro diferente de nós. Alteridade é a singularidade alheia. Ele é singular. Singular significa único, distinto, né? E é a diferença que marca a personalidade de cada um. Tem uma pessoa que é mais intrépida, mais extrovertida, mais corajosa, outro é mais discreto, né? Mais reservado. E a Emmanuel escreve para a gente ser fraternalmente amigo e fazer aos outros o que queremos para nós. Isso é ser fraternalmente amigo. Aqui, que é ser fraternalmente amigo? É fazer aos outros o que queremos para nós. Sentir a dor do outro, no sentido de poder ajudá-lo, se importar com a dor do outro, e isso é empatia. Empatia é uma inclusão afetiva, né? É colocar-se no lugar do outro. Porque sem a pessoa que não é empática, que não sabe se colocar no outro, que não faz essa inclusão afetiva, eu procuro entender o que você está passando, ela não sabe dialogar, não sabe dividir, não sabe trocar, não sabe interagir com os outros e nem entender os motivos por que ela fala isso ou faz isso e nem entender as necessidades dela. A pessoa que não tem empatia. Enquanto que o preconceito, a intolerância, a discriminação acabam nos separando uns dos outros, é ou não é? E Emmanuel, então, nos convida à união, à fraternidade, para que as nossas lutas sejam, nesse mundo de provas e expiações, essa nossa encarnação, sejam mais amenas. Para sermos fraternalmente amigos, então é necessário o amor, o respeito, o perdão ao próximo, e tudo isso começa com o amor por nós, o respeito por nós, o perdão a nós mesmos, porque ninguém dá o que não tem. A convivência, ela é um grande aprendizado, é um choque de orgulhos, é um choque de conflitos por conta dos orgulhos, por conta das diferenças, né, das singularidades de cada um. Ah, não, né? O meu jeito de ser é o melhor, é o orgulho. E essa terra é uma escola para a gente se aprimorar. Então, a importância dessa autoobservação, para a gente se conhecer. Se a gente está vivendo muitos conflitos por conta de nosso orgulho, né, querendo ser os donos da verdade, aí paremos para fazer uma autoanálise. Será que eu estou me achando o último bolacha do pacote?
a rainha da cocada. Não sei se eu comentei aqui, porque a Terra, né, estamos falando de lutas abençoadas, então falamos do particular, do individual. Vamos agora olhar para o mundo inteiro. Passou na Netflix um documentário, não sei, já comentei aqui, acho que não, né? Um documentário, nem sei se ainda está passando, chamado I Am. Talvez tenha até no YouTube. O cineasta chamado Tom Shadyac, ele entrevistou filósofos e líderes religiosos do mundo todo. Os mais conhecidos, afamados, conceituados. E fez 3 perguntas para essas grandes mentes. O que há com o nosso mundo? O que podemos fazer pelo nosso mundo? Há um problema que causa todos os outros problemas? As guerras, as fomes, né? A criminalidade. Há um problema que está na raiz de tudo isso? E aí, no conjunto, o Tom Shadyac, ele fala, né, nesse documentário, passou na Netflix, que essa visão materialista do mundo e de nós mesmos nos torna máquinas de interesse próprio. A gente pensa, em primeiro lugar, na gente, em segundo lugar, na gente, em terceiro lugar, na gente. É um individualismo exagerado, cada um por si, e, além disso, tem esse consumismo. Esse consumismo é a consequência desse individualismo. Eu quero tudo, né? Que as lojas oferecem. E isso leva a uma competição destrutiva. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, Allan Kardec pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso. E a espiritualidade responde: o orgulho e o egoísmo. E aí vamos ver esse Tom Shadyac reunindo as falas de personalidades importantes aqui do nosso planeta. Albert Einstein, ele já, né, desencarnado, ele escreveu: a humanidade precisará de uma nova forma de pensar se quiser sobreviver. Eckhart Tolle, ele é um escritor, conferencista alemão que mora no Canadá. Ele escreveu um livro chamado O Poder do Silêncio. E nesse livro ele escreve: há realmente um tom de urgência, porque considero que a transformação da consciência humana não pode ser um luxo ao alcance de poucas pessoas, aquelas pessoas que já acordaram, mais espiritualizadas, mas é uma necessidade fundamental de todos, se quisermos que a humanidade não se destrua. É a importância de a gente ser um divulgador na seara do Cristo, ou por palavras ou pelos exemplos. E o Tom Hartman, também, o famoso escritor dos Estados Unidos, escreveu que acho que teremos que ter um choque após o outro antes de finalmente acordar como uma espécie. Teve-se a pandemia do Covid-19, foi um choque para a gente acordar a nossa consciência. Voltando para a mensagem do Espírito Protetor, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala o homem no mundo. Então, ele desmistifica de que ser austero é ser uma pessoa virtuosa, mas ele também nos dá um alento de que somos seres humanos, precisamos da alegria para ter qualidade de vida, saúde física, saúde mental, e nos faz um convite para sermos caridosos. Isso é trabalhar na seara do Cristo, porque o mundo está precisando urgentemente, né, desse despertar. E aí tem gente que fala assim, mas aqui o Espírito nos convida para sermos caridosos, mas será que vale a pena a gente fazer o bem, ser bom? Eu faço bem, ninguém reconhece, nem me agradece. Será que eu não estou sendo boba? Alguém já pensou dessa forma? Se sentiu abusado?
usado. Aí Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 11, o título é interessante. O bem é incansável. Aí ele cita a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 3,13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E Emmanuel, então, discorre sobre essa frase de Paulo. Ele diz assim, é muito comum as pessoas dizerem assim, estou cansado de fazer o bem. E ele explica, semelhantes alegações, né, pensamentos, não procedem de fonte pura. O que significa isso? Que não vem de uma fonte pura. São as nossas intenções que estão contaminadas. Quando a gente faz o bem, mas por interesse, por egoísmo até, para receber prestígio, para receber algo em troca, né? Ou por orgulho. Então, a fonte está impura. Nossas intenções estão contaminadas. Ele explica, Emmanuel, fazer o bem por interesse, receber algo em troca não é caridade, é negociação, é barganha. A gente já recebe aqui, né? Então, quando as pessoas dizem assim, mas o que eu ganho em troca? Se nós dizemos que estamos cansados de fazer o bem, é porque estamos esperando a recompensa aqui na Terra. Ficamos esperando vantagens imediatas. Por quê? Porque as nossas expectativas geralmente são altas. Quando as nossas expectativas não são atendidas, quando a gente não é reconhecido, não é elogiado, não é retribuído, não é agradecido, a gente fica insatisfeito, fica frustrado, fica cansado de não ter as expectativas atendidas. Mas tudo que a gente recebe aqui, né, esses aplausos, essa compensação aqui na Terra, é tudo efêmero. Passa, como que é? O caixão não tem gavetas. Então, as expectativas, qual o nível das nossas expectativas? Será que elas são muito altas? A gente ainda não consegue amar incondicionalmente, a gente fica sempre esperando algo em troca. Isso é expectativa. Então, quais são as nossas expectativas? Será que a gente quer esse reconhecimento, quer uma compensação imediata? Ou a gente tem confiança e fé para, né, entender que essas compensações estão lá no futuro? Bem-aventurados os aflitos e todas as bem-aventuranças que Jesus nos ensina. Aí a importância de a gente gerenciar as nossas expectativas. Só que tem uma questão, não dá para viver sem expectativas. Então, não é eliminar expectativa, é gerenciar expectativa. A gente precisa ter sonhos, a gente precisa ter metas, propósitos. Eu sonho em ter a minha casa própria, em comprar um carro novo, em arranjar um bom emprego, entrar na faculdade, encontrar o companheiro, a companheira ideal. É tão bom ter expectativa. O problema, qual é o problema? É quando a gente espera que os outros nos façam felizes. Isso é uma expectativa exagerada, irreal. A gente espera que os outros satisfaçam as nossas vontades, resolvam os nossos problemas e até levem a culpa pelos nossos fracassos, né? Assim, fica se justificando. Por isso a importância de gerenciar as nossas expectativas em relação ao outro. Respeitar a individualidade dele. O que ele já consegue fazer? Respeitar o outro, a alteridade, e praticar o bem sem esperar algo em troca. Aí a gente lembra do Espírito Protetor aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Não melindreis a ninguém. Puxa, né? Eu fiz tanto por ele, por ela. Olha, nem me retribuiu, nem me agradeceu. Respeitar
o outro no seu nível evolutivo, na sua condição espiritual. Não melindreis a ninguém. E Emmanuel continua, a gente precisa ter muita prudência ao refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Então, assim, eu fiz tanta coisa boa na minha vida, ajudei tanta gente, olha só quanta perda que aconteceu nesses últimos tempos, né? As doenças que chegaram, né, na minha família ou em mim, quanto contratempo. Aí muitas pessoas se sentem injustiçadas. Depois de tudo que eu fiz, ainda vem esse, né, caminhão de problemas em cima da minha cabeça. Eu não mereço esse sofrimento depois de todo o bem que eu fiz. Tem gente que pensa assim. Aí Emmanuel explica, se a dor bate à nossa porta, tem uma finalidade de ensinar algo, de nos fazer amadurecer, de nos fortalecer. Quiçá, os problemas seriam maiores ainda, se a gente não tivesse feito todo esse bem, porque o amor cobre a multidão de pecados. E a gente está ou espiando as faltas do passado, ou são testes que a gente mesmo pediu. E vai mais 5 minutinhos, é isso? A segunda parte da nossa reflexão, o Espírito Protetor fala assim, estar no mundo, viver com alegria, ser caridoso, não melindrar ninguém. Né? Mas este mundo é um planeta de provas e expiações. E aí a gente vai lá para Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, no capítulo 13, deveres austeros, deveres que precisamos cumprir. Ela explica que antes de a gente reencarnar, nós, juntamente com os nossos mentores, planejamos essa encarnação para reabilitar-nos diante dos erros do passado e para progredir. E a gente fez um levantamento dos problemas que ficaram pendentes e planejamos reencarnar com os desafetos. Aí surgem os problemas familiares, as incompreensões, as dificuldades, as dores de diversas naturezas, as lutas do dia a dia. Aí a Joana escreve, quando vences uma luta, que bom, né? Está resolvido esse problema. Sarei, arranjei emprego, paguei minhas contas. Nova batalha surge. Quando vences uma luta, nova batalha surge ameaçadora, convidando-te ao prosseguimento sob vigilância constante. Porque a vida é um grande aprendizado. As lutas aqui são abençoadas para o nosso progresso espiritual, se nós soubermos lidar com todos esses problemas, né? Às vezes surgem sentimentos negativos, surge o desânimo, o cansaço, a amargura. A gente sente um desejo de avançar, mas como diz a Joana de Ângeles, às vezes estamos cercados por inimigos, tanto encarnados como desencarnados, que nos impedem ao sucesso, e aí a gente desanima. Qual a solução? Pedir ajuda para os nossos mentores espirituais e prosseguir sempre. Buscar o conhecimento das leis de Deus, o porquê do sofrimento, o para quê do sofrimento. Joana fala, a ascensão, a evolução exige um esforço da nossa parte, senão seria tão fácil. Enquanto que a queda é sempre natural, ela fala. É fácil a gente cair. E outra questão, se Deus é amor, por que surge a dor na nossa vida? Não parece uma contradição? Se Deus é amor, existe a dor. Leon Denis, grande filósofo espírita, escreveu o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala que a dor é uma lei de equilíbrio, é um agente de educação, um professor que nos ajuda a progredir. Dor e prazer são duas formas extremas de sensação. O Espírito fala lá, o Espírito Protetor, são necessárias à nossa evolução. E quanto à dor, Leon Denis fala, pela vontade, pela nossa vontade, nós podemos
vencer a dor, ou pelo menos tirar proveito dela, fazendo instrumento de aprendizado, nosso professor, né? Para que a gente possa se elevar. Mas tem gente que fala assim, Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus que lavou os pecados do mundo. Lavou. Então, eu não preciso sofrer. Já está tudo pago, tudo que eu fiz de errado, né? Jesus resolveu lá na cruz. E isso Leon Denis escreve, isso é muito cômodo, a gente se livrar dos pecados mediante o sacrifício de outra pessoa, inclusive, né, de Jesus. Isso é uma crença que vem lá do passado. As pessoas, os judeus, eles sacrificavam animais lá no templo de Jerusalém, e uma vez por ano, para lavar os pecados de todos os judeus. Eles se sentiam purificados. É o bode expiatório. Ou então eles se batizavam e achavam que a água lavaria os pecados. Mas isso seria tão fácil. Como é que a gente vai progredir dessa forma? Então, a dor é uma mestra, ela nos ajuda na autorreflexão, na mudança interior. E a nossa tarefa é essa, progredir moralmente, intelectualmente, aprender a distinguir o bem do mal à custa de muito esforço, mediante conquistas e fracassos. Isso é entrar pela porta estreita do aprimoramento espiritual. Então, aqui a importância, né, de a gente entender que essas nossas lutas diárias são abençoadas e a gente pode suavizá-las, fazendo essa vigilância constante, procurando viver com alegria e entendendo o porquê da dor, sendo também caridosos para que, né, o mundo progrida, para que a gente se ajude um ao outro. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de vocês. Uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vamos primeiramente agradecer a Beth, né, pela palestra. Vamos lembrar, né, de não nos cansarmos de fazer o bem, né, que temos diferentes oportunidades de acordo com as nossas habilidades, né, e a Beth também nos falou sobre empatia, que nós devemos ter de maneira espontânea e natural. Às vezes não vem tão espontaneamente, mas a gente precisa se esforçar, né? E nos lembrou também da importância da fraternidade, do amor por si, pelo próximo, do respeito, né? E devemos pensar aí como está o nosso orgulho, né? Que é uma das coisas muito difíceis, né, da gente melhorar. Agradecemos, então, mais uma vez a Beth por tantas reflexões nessa noite. Nós vamos agora fazer as orações pelos pedidos do cestinho. Mais uma vez, vamos agradecer a oportunidade de nos encontrar aqui cheios de amor e boas energias. Lembremos que o tempo que converte alegria em experiência é o mesmo que extrai a felicidade do sofrimento. Vamos trabalhar e certamente receberemos de Jesus a bênção renovadora que tudo restaura, melhora e santifica. No cestinho, nós temos agradecimentos, pedidos por saúde física e espiritual. Que os nossos queridos amigos do plano espiritual, que auxiliam Jesus, recolham esses pedidos e encaminhem a cada um dos amigos benfeitores e que vão direcionar para os responsáveis, e certamente farão todo o possível para atendê-los.
Importante lembrar sempre que somos acompanhados e cuidados diariamente por nossos mentores, que, ligados às nossas boas vibrações, nos auxiliam a passar por nossas questões aflitivas e nos fortalecem. Vamos acreditar em milagres que acontecem o tempo todo e confiar que seremos atendidos. Vamos fazer também a fluidificação da água. Mais uma vez, pedimos aos responsáveis do plano espiritual que coloquem em cada garrafa, em cada copo, os fluidos que nós necessitamos para que sejamos fortalecidos e sustentados por mais uma semana, com confiança no amparo divino. Agradecemos os nossos mentores e a Jesus por tanto que temos e tanto que recebemos. Nos nossos estudos aqui no GEA, eles mostram sempre para nós várias leituras, né, onde as mães têm um papel fundamental, as mães desencarnadas, né? Mesmo desencarnadas, continuam ajudando os filhos que também estão desencarnados, né? A gente viu isso como a mãe do André Luiz. Agora, no nosso estudo desse livro atual, a gente está vendo nos Missionários da Luz, né? Uma outra mãe desencarnada ajudando um filho desencarnado também. Então, assim, nós sabemos, apesar de que agora domingo é o Dia dos Pais, né? Mas, enfim, se um pai pode ser tão eficiente como uma mãe, né? E tudo depende do amor. Qualquer pessoa pode ser tão eficiente, né? Independente do laço sanguíneo, né? Mas nós sabemos que as mães têm essa dedicação de estar sempre ao lado dos filhos, né? Então, por isso, hoje nós vamos encerrar, fazer a nossa oração final, será Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. E hoje, para fazer a oração da criança, nós temos o Luizinho aí. Vai participar, Luiz? Querido Deus, gosto muito de você, gosto muito do papai, da mamãe e de todos os meus amigos. Obrigado pela escola, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus, você é meu amigão. Obrigada, Então vamos agradecer o Luiz, né, pela presença dele nessa noite, por ter feito o encerramento. É sempre muito mais gracioso quando nós temos uma criança aqui participando, né? Enfim. Então vamos terminar o nosso encontro, recolhendo as últimas energias enquanto estamos aqui. E vamos levar para o nosso dia a dia essa energia, essa certeza que não estamos sós. Que Jesus e seus auxiliares estão sempre conosco. Boas vibrações, bons pensamentos e vigilância constante. E vamos em paz.
Em casa, tem pai que sai bem cedinho, tem pai que cozinha o almoço e deixa o prato cheinho, tem pai que conta piada. Em casa, tem pai que sai bem cedinho, tem pai que cozinha o almoço e deixa o prato cheinho, tem pai que conta piada, tem pai que adora brincar, tem pai que dança na sala só pra me fazer gargalhar. Tem pai que trabalha em casa, tem pai que sai bem cedinho, tem pai que cozinha o almoço e deixa o prato cheinho, tem pai que conta piada, tem pai que adora brincar.